E aí, chegamos na aula em que vai aparecer o mol. O mol é um conceito que se refere a uma unidade de medida, e essa unidade de medida é usada para expressar uma certa grandeza. Antes de começar, lembre-se que se você perdeu essas aulas aqui, o link está aí na descrição, não deixe de assisti-las, porque afinal de contas a gente não aprende química decorando regrinhas. A gente aprende química entendendo conceitos. Os conceitos eles vão sendo construídos numa sequência lógica. No caso desse nosso curso de mol, a gente está estabelecendo aqui essa sequência de etapas e já estamos naquela em que vai surgir a definição do que é mol. Muito bem, vamos retomar aqui um ponto essencial da aula passada. Se você tem a massa de alguma coisa expressa em U, unidade de massa atômica, e você mantém o número, mas substitui a unidade por G de grama, você está deixando de usar uma unidade muito pequena de massa e usando no lugar uma unidade que é 600 sextilhões de vezes maior. Portanto, você tinha a massa de uma entidade do mundo atômico molecular, essa entidade pode ser átomo, molécula, íon, conjunto de íons da fórmula de um composto iônico, não importa, e você quando troca U por grama passa a ter a massa de 6 vezes 10 a 23, 600 sextilhões dessas entidades. Se aqui era átomo, aqui é átomo, se aqui era molécula, aqui é molécula, e assim por diante. Discutimos isso detalhadamente na nossa aula passada. Agora vamos retomar as 5 situações, porque nós vamos convergir para entender o que é realmente mol. Então as 5 situações que eu discuti na última aula são essas, vamos uma por vez, começando com um elemento químico. Para isso eu botei aqui alguns esqueminhas, né? Eu tenho um esquema do gás hélio, tem o esquema do ferro metálico, que é constituído de muitos átomos de ferro empacotados num retículo cristalino metálico. Tenho aqui um esquema de um pouquinho de água líquida, que é constituída de moléculas de composição H2O. E aqui cloreto de sódio, que é um sólido iônico, né, constituído de íons que estão regularmente organizados, arranjados em um retículo cristalino iônico. Note que nós temos aqui 6 elementos químicos envolvidos: o elemento químico hélio, o elemento ferro, o elemento hidrogênio, o elemento oxigênio, o elemento sódio, o elemento cloro. E lembre-se que os elementos químicos estão listados na tabela periódica. A tabela periódica relaciona os elementos, não as substâncias. Aqui eu tenho exemplos de substâncias e essas substâncias podem ser constituídas de um único elemento, como é o caso do ferro ou do hélio, ou de 2 elementos, ou até de 3, 4, 5 ou mais elementos. Muito bem, vamos à tabela periódica procurar o hélio e descobrimos, mediante essa consulta, que a massa atômica do hélio é 4 unidades de massa atômica. Então, para esse elemento químico, nós podemos afirmar que a massa de um átomo é 4U. Se você trocar esse U por grama, escrevendo 4 gramas, deixa de ser a massa minúscula de um único átomo e passa a ser a massa de uma grande quantidade de átomos, 600 sextilhões de átomos. Pois bem, a isso nós damos o nome de 1 mol de átomos desse elemento. Então, o que é um mol, se eu estiver falando de átomos de um elemento? São 600 sextilhões de átomos desse elemento. Usei o hélio como exemplo, mas você pode escolher qualquer um dos elementos da tabela periódica. Obviamente, se você escolher um outro elemento, aqui você vai ter um outro valor e o mesmo número que você colocar aqui é o número que vai estar aqui, e essa é a lógica que nós discutimos na aula passada. Vamos agora voltar à tabela periódica para pegar o ferro e sua massa atômica, 55,8 U. Isso significa que, se eu tiver a substância metálica ferro, por exemplo, um prego de ferro, um arame de ferro, eu terei cada átomo dessa amostra com massa 55,8 U, essa é a massa atômica. Tira esse U, coloca a grama no lugar, você passa a ter a massa de 600 sextilhões de átomos de ferro agrupados num cristal sólido, formando a substância simples, a substância metálica ferro. Isso aqui é chamado de um mol da substância metálica. Então, falou de um mol de elemento, 6 vezes 10 a 23 átomos do elemento. Falou de um mol da substância metálica, você também está falando de um mol do elemento.
de átomos do elemento, porque a substância metálica ela é constituída de um determinado elemento metálico. Então, essencialmente, aqui você viu mais do mesmo, é a mesma situação anterior. Agora vamos para uma substância molecular considerando a água, H2O. Cada átomo de hidrogênio tem massa 1U. Cada átomo de oxigênio, massa 16U. Quando eu considero a molécula de água, H2O, eu tenho um átomo de oxigênio de 16U e dois átomos de hidrogênio, 1U, 1U. Somando dá 18U, significa que para a substância molecular água, uma única molécula tem massa 18U. Tira o U, coloca gramas, significa que 18 gramas é a massa de 600 sextilhões de moléculas. Notou a diferença? Agora eu, nesse caso, parti da massa de uma molécula, não da massa de um átomo. E partindo da massa de uma molécula, isso é, partindo da massa molecular, eu cheguei na massa de um mol de moléculas, ou 1 mol da substância molecular. Então, quando você estiver trabalhando numa situação problema, com substâncias formadas por moléculas, então éter de etílico, benzeno, acetona, etanol, dióxido de carbono, amônia, metano, metanol, gás nitrogênio, gás oxigênio, glicose, sacarose, não importa, está trabalhando com uma substância molecular, você consegue, usando a tabela periódica, verificar qual é a massa da molécula. Verificada a massa da molécula, você sabe qual é a massa em gramas de 1 mol de moléculas. E nós chamamos isso de 1 mol da substância molecular. Tá ligado por que mol gera dúvida? Porque mol são 6 vezes 10 a 23 entidades. Mas tem que entender do que você está falando, é que nem dúzia. Ah, eu fui ali e comprei uma dúzia. Comprou uma dúzia do quê? Você pode estar falando uma dúzia de laranjas, uma dúzia de bananas, você pode estar falando uma dúzia de pares e meia, que são, na verdade, 24 pés e meia. Então tudo depende do contexto em que você está usando a palavra dúzia. Mol é exatamente a mesma coisa. Por isso que o alicerce da química, os tipos de substâncias que a gente comentou na aula passada, esse alicerce é importante, porque te permite entender mol em qualquer contexto em que está sendo usado. Vamos agora a falar de íons. O cloro tem átomos de massa 35,5U. Se esse átomo receber um elétron, conforme eu expliquei na aula passada, isso não afeta de forma significativa a sua massa, o que significa que um íon cloreto, Cl-, tem massa 35,5U, unidade de massa atômica. Tira esse U, coloca gramas, 35,5 gramas é a massa, não mais de um único íon cloreto, mas de 600 sextilhões de íons cloreto, ou seja, 1 mol desse íon. Então, quando eu falo 1 mol de átomos é uma coisa, 1 mol de substância molecular é outra coisa, estou falando de 1 mol de moléculas, 1 mol de íons eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 íons, e está faltando a gente falar de substância iônica, quer dizer, aquela substância que é formada por cátion e ânion. Vamos pegar o cloreto de sódio como exemplo. Já sabemos que o cloreto tem massa 35,5U, o sódio tem massa 23U. Isso significa que o íon sódio, o Na+, tem massa 23U. Se eu somar 23U com 35,5, dá 58,5U. Então, para a substância iônica cloreto de sódio, uma única fórmula. O que eu quero dizer com fórmula? Eu quero dizer o par de íons NaCl, o par de íons que aparece na fórmula que representa a substância cloreto de sódio. Então, a massa desse par aqui é 58,5U. Repetindo, eu somei 23U com 35,5U da tabela periódica. Se eu tirar esse U e colocar gramas no lugar, eu passo até a massa de 600 sextilhões de fórmulas, isto é, de conjuntos Na+Cl-, de pares Na+Cl-. E isso é chamado de 1 mol da substância iônica. Então agora você já tem estofo, tem condições de entender a palavra mol aplicada em diferentes situações. Elemento, substância metálica, que são duas situações muito similares, substância molecular, íon, substância iônica. Você também, claro, poderia falar de mol de prótons, mol de nêutrons, mol de elétrons, ou mol de qualquer entidade do mundo atômico molecular. Bom, com isso a gente pode agora conceituar o que é massa molar.
Molar é um adjetivo que em química significa referente ao mol, ou do mol. Massa molar quer dizer massa de um mol. Então vamos dar uma passada na conceituação. Massa molar é a massa de um mol. Um mol do quê? Daquilo que você está considerando. Então se você está falando de átomos de um elemento, seja considerando o elemento dentro da substância, seja o elemento na forma de substância metálica, você está falando de 6 vezes 10 a 23 átomos. Se você está considerando uma substância como água, acetona, benzeno, dióxido de carbono, você está falando de substância molecular. Um mol quer dizer 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você está considerando um íon positivo ou negativo, você está falando de 6 vezes 10 a 23 íons. E se você está considerando uma substância iônica, formada por cátions e ânions, você está falando de 6 vezes 10 a 23 fórmulas, entidades, conjuntos de íons que aparecem na fórmula que representa aquela substância. Bom, a massa molar é representada por M maiúsculo, a gente reserva o M minúsculo para a massa da amostra, quer dizer, estou num laboratório ali, tem uma certa massa de água, uma certa massa de ferro, uma certa massa de cloreto de sódio, nós usamos o M minúsculo para essa grandeza, e o M maiúsculo para a grandeza massa molar. E qual é a unidade? A unidade, atenção agora, não é só grama, a gente coloca por mol. O por mol é para enfatizar que é a massa expressa em gramas para cada mol de entidades que eu estou considerando. Então esse por mol significa que eu tenho que pensar no contexto. A gente vai dar exemplos aqui para ficar bem claro, tá? E atente que grama por mol é o mesmo que grama vezes mol menos 1. Em matemática, esse menos 1, elevar a menos 1, significa o inverso no sentido matemático. Então, mol a menos 1, né, só essa parte aqui, mol a menos 1, quer dizer 1 dividido por mol. Grama vezes 1 sobre mol dá grama sobre mol, grama por mol. Então isso aqui é a mesma coisa que isso. Vamos retornar nos 5 exemplos que eu dei e dar uma passada para conceituar a massa molar, exemplificando. Então, massa molar de um elemento químico, por exemplo, se eu considero o elemento hélio, é 4 gramas por mol. Então, não se limite, essa é a mensagem central dessa aula, não se limite a tirar o U e colocar grama quando se precisar da massa molar. A gente, na verdade, tira o U e coloca gramas por mol para enfatizar que se trata da massa expressa em gramas de cada mol. Por isso que chama massa molar, que é uma constante para cada tipo de espécie química que você está considerando. Então, por exemplo, o elemento hélio tem a massa 4 gramas por mol. Se fosse o elemento químico alumínio, seria 27 gramas por mol. Né? O elemento cloro, 35,5 gramas por mol, e assim por diante. Substância metálica, então você está considerando qualquer elemento químico da parte mais central da tabela periódica e da esquerda da tabela periódica, esses elementos são metais, ele na forma de substância simples, a massa molar dele é nada mais, nada menos do que a própria massa molar do elemento químico. Então, se fosse alumínio, seria 27, se fosse sódio, seria 23, e assim por diante. Aqui no meu exemplo está o ferro. Substância formada por moléculas. A massa molar é a massa de um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23. Por exemplo, se fosse gás carbônico, CO2, você vai na tabela periódica, carbono 12U, oxigênio 16U, oxigênio 16U, soma 12, 16, 16 dá 44U. Uma molécula de CO2 tem massa 44U. Tira o U, põe grama por mol, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. E assim por diante. Então você pode pegar glicose, sacarose, BR2, N2, O2, NH3, CH4, qualquer substância molecular, fazer o cálculo primeiro da massa da molécula em U, tira o U, põe grama por mol, você tem a massa molar. Íon, cloreto, 35,5 gramas por mol. E substância iônica é a massa em gramas de cada mol de fórmulas, de conjuntos de íons que aparecem na representação desse composto iônico. Bom, com isso você já tem então uma visão geral e já percebeu que se você tinha alguma dificuldade no passado, muito provavelmente ela se referia ao embasamento químico. Porque é necessário você entender do que você está falando.
Às vezes tem muito estudante que tenta entender mol começando daqui, quando na verdade tem que fazer como eu fiz, tem que voltar um pouquinho e lembrar um pouquinho que você tem situações diferentes, substância molecular, substância iônica, substância metálica, tem que entender o contexto. Tá? Para a gente poder contextualizar isso melhor, vamos pegar um exemplo concreto. Eu peguei uma balança, em cima dessa balança coloquei um pedaço de bismuto. Então aqui eu só tenho átomos do elemento químico bismuto. E eu tinha zerado a balança antes de colocar essa amostra. Quando eu coloquei a amostra, descobri que a massa é 627 gramas. A pergunta é, quantos mols de bismuto eu tenho aí? Ora, o primeiro passo é tabela periódica, vamos procurar o bismuto. Aqui está o bismuto. E a tabela periódica informa que a massa de um átomo, um mísero átomo de bismuto é 209 unidades de massa atômica. Tira esse U, coloca o quê? Gramas por mol e você terá a massa molar do bismuto. Então, esta é a massa molar, M maiúsculo, obtida por meio da consulta à tabela periódica. E aqui eu tenho a massa da amostra, M para a massa da amostra, M maiúsculo para a massa molar. Agora é uma proporcionalidade, é uma regra de 3. Vejamos, eu quero relacionar massa com quantidade. Ora, 209 gramas, estou interpretando isso aqui, 209 gramas é a massa de 1 mol de bismuto. Assim como 627 será a massa de quantos mols? Esse N aqui está representando para mim quantos mols existe na amostra. Então, isto está para isso, assim como isso está para isso, e como eu mostrei anteriormente, para você determinar esse N, você vai fazer o seguinte, 627 gramas vezes 1 mol dividido por 209, aqui está a indicação. Quando eu multiplico isso por isso e divido por isso, note que grama cancela com grama. E sobra mol. Então a unidade da resposta vai ser mol. Efetuando a divisão desse número por esse número dá 3. Então esta é a quantidade de matéria, a quantidade de átomos que eu tenho nessa amostra. Eu olho para isso aqui e digo assim, a quantidade de matéria é 3 mols. Escutou o que eu falei? 3 mols. Só que está escrito 3 mol. Antes que você tenha dúvida sobre isso, e provavelmente já teve, vamos explicar bem por que eu falo 3 mols, mas está escrito 3 mol. O lance é o seguinte, esquece um minutinho a química, esquece um minutinho o mol. Pensa em comprimento. Digamos que você vai medir o comprimento de uma mesa e o resultado da medida é 3 metros. Como é que você escreve? Você escreve 3m. Esse M representa a unidade metro. Quando eu escrevo 3m, é 3 vezes a unidade metro. E como é que eu leio 3m? Eu leio 3 metros. E aí ninguém tem dúvida, porque metro, por extenso, é o nome da unidade. M é a representação. Quando eu falo do nome da unidade, para fazer o plural eu ponho S. Então 3 metros. Mas na representação da unidade, M minúsculo, simplesmente eu não ponho S. Eu não escrevo 3ms para falar 3 metros, eu escrevo simplesmente 3m. Mesma coisa litro. Você quer falar do volume de um recipiente, sei lá, 5 litros, um garrafão de 5 litros. Você escreve 5L e lê 5 litros. Agora o problema é que na química, quando eu falo de mol, a unidade chama mol e o símbolo da unidade é mol. Sentiu a dificuldade? O nome da unidade mol é igual ao símbolo da unidade mol. E aí você precisa estar atento que quando eu vou falar 3 mols, eu posso pôr o S para fazer o plural. Mas quando eu represento mol como unidade em uma resposta, em um cálculo, o mol ele é uma unidade que não leva o S porque não tem o plural, porque aí ele é unidade como metro, como litro, como quilograma, como qualquer outra unidade, não vai ser flexionada para o plural, não vai levar o S. Agora vamos interpretar essa resposta. A quantidade de matéria que eu tenho nessa amostra é 3 vezes o mol.
Perceba que um mol de bismuto tem massa 209 gramas. A massa que eu tenho nessa amostra é 3 vezes a massa de um mol, por isso 3 mols. Inclusive, você sabe que um mol de átomos é 6 vezes 10 a 23 átomos, são 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se eu tenho 3 mols na amostra, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, mas a gente deixa para explorar isso melhor na próxima aula. Então, esse exemplo do bismuto é bem interessante e nos permite fazer uma coisa legal. Eu posso apresentar uma fórmula para você. Essa fórmula que, na verdade, ela é uma regra de 3 disfarçada. Vou voltar lá para mostrar para você que, quando eu fiz esse cálculo, esta divisão aqui, que resultou da regra de 3, você pode chegar nela usando uma fórmula. Então, essa regra de 3 aparece disfarçada nessa expressão. Essa expressão tem 3 letras, cada letra representa uma variável. N é a quantidade de matéria, isso é, quantos mols. Quantos mols tem? Mas do quê? Depende. Você vai aplicar isso para elemento ou para substância metálica, você está falando de quantidade de mols de átomos. Se você aplicar isso aqui para uma substância molecular, você está falando em quantidade de matéria de moléculas. Se aplica isso para um íon, você está falando em quantidade de matéria de íons. Se você aplica para uma substância iônica, você está falando em quantidade de matéria da substância iônica. Por isso que tem que entender o conceito e o contexto em que isso está sendo usado. M é a massa da amostra e a massa molar é representada por M maiúsculo. Então, note que as unidades são totalmente coerentes, mas vamos aplicar essa fórmula exatamente na mesma situação. Então, em vez de resolver por regra de 3, vou resolver por essa expressão. Massa dividido por massa molar resulta a quantidade de matéria. Vamos lá. 627 é a massa da amostra, 209 gramas por mol é a massa molar. Note que grama cancela com grama e vai sobrar mol como unidade. Fazendo essa divisão dá 3, portanto eu tenho 3 mols de átomos de bismuto. 3 mols da substância bismuto. 3 vezes o mol, percebeu? Então essa fórmula, muito famosa na química, N igual a M sobre mão, nada mais é do que uma regra de 3 disfarçada. Dando um segundo exemplo, agora vamos pegar uma substância molecular, tá? Para dar esse exemplo. Mas antes de fazer esse último exemplo, enfatizar. Quantidade em mols é uma grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Então a quantidade em mols é uma grandeza. E qual é a unidade da grandeza? Mol. Então mol, na verdade, muita gente fala, eu não entendo mol. Na verdade a dúvida da pessoa é, eu não entendo quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a grandeza. Mol é a unidade. E mol sempre se refere ao contexto. Você está falando de mol de átomos, de íons, de substância molecular, pipipi, popopó. É isso que tem que estar bem claro quando você trabalha uma certa situação, problema. Tão bom quando a gente entende, né? Vamos lá, um exemplo agora envolvendo água. Eu coloquei esse Erlenmeyer em cima da balança, zerei e fui colocando água até dar 270 gramas. Então tem uma amostra de 270 gramas da substância molecular água. Essa substância é formada por moléculas. Então, vamos usar aquela expressão, considerando que a gente já tenha calculado que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, eu vou dividir a massa da amostra pela massa molar da água. Aqui está a divisão, grama cancela, sobra mol na unidade, fazendo 270 por 18 dá 15. Então, isso significa que dentro desse frasco eu tenho 15 mols de moléculas de água. 15 mols da substância água. 15 mols da substância molecular água. 15 vezes o mol. Entendendo bem que nesse contexto mol significa mol de moléculas, porque eu estou me referindo à água, que é uma substância molecular. Então, comparando essas duas situações, eu calculei, no caso do bismuto, quantos mols de átomos de um elemento químico eu tenho nessa amostra. Aqui eu calculei quantos mols de água dessa substância molecular e eu poderia, por exemplo, ter uma amostra de uma substância iônica e calcular quantos mols dessa substância iônica. E poderia, claro, ir sofisticando esse tipo de raciocínio para, por exemplo, pegar uma amostra de uma substância de vários elementos, sei lá, carbonato de cálcio, CaCO3.
tem uma certa massa dessa substância. E quero focar minha atenção em quantos mols tem só do elemento cálcio, só do elemento carbono, só do elemento oxigênio. Mas tudo gira em torno de um alicerce, de um conceito básico, o conceito de quantidade de matéria, cuja unidade é mol e cuja unidade você entendeu na aula de hoje. O que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente dar mais um último passo que será dado na próxima aula. É isso aí, não perca, espero que tenha te ajudado. Até lá!